Senhor é bom. O pastor falou que já foi magro, um dia eu também já fui, faz tempo. Faz muito tempo, mas eu lembro, Vocês dão risada, né? Tá tudo bem. Vocês sabem que é pecado rir do seu pastor, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Jonas, o profeta fujão. Você sabe que tem uns caras que ficam fugindo de Deus, né? A Lúcia falou assim: vocês dão um sorriso lá. Então eu tô rindo. Cumpri minha parte já, hein? Amém? Aí ela falou que ela não pode, sou sorrindo. É um milagre, né? Deus é bom demais. O pastor Nelson falou, irmão, semana que vem, então nós teremos nosso aniversário. E o Juvenal vai estar conosco, o pastor Juvenal, meu amigaço, no sábado para ministrar. E aí ontem o Diego mandou uma mensagem para mim: pastor João, como é que vai ser lá e tal? Porque nós vamos levar o coral das irmãs, os irmãos vão levar o Pedeca, eles vão cantar, o nosso grupo vai cantar e tal. Então vai ser uma festa, gente. Eles vêm com a igreja toda, vamos recepcionar bem os nossos irmãos, amém? Vai ser um tempo muito especial. E no domingo pela manhã, nosso café da manhã. Então a gente chega aqui por volta das 9 horas, aquela mesa repleta, abençoada que os irmãos estão acostumados. A gente toma café e depois o nosso culto com o pastor José Maria ministrando a palavra, tá bom? Todo mundo achou, Jonas? Capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Nínive, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis, isto é, a jaspe amarela, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar, tu ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde, lancemos as sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes e caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me, lançai-me ao mar, e haverá de se aquietar, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes como te aprouve fazer. Então agarraram a Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo esse se acalmou. Assim notaram que o mar se aquietara, e todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
Essa é a tua palavra, Senhor, fiel e digno de toda aceitação. Que o teu Santo Espírito possa ministrar no nosso coração mais uma vez nessa noite. Seja conosco. Abençoa a minha vida que falo, Senhor, a vida dos meus irmãos que ouvem. Que nós possamos ser confrontados com a palavra, por ela ser ministrados, abençoados, consolados, corrigidos no que tiver que ser corrigido. E que o teu Espírito ministre ao nosso coração, nos curando nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus, teu Filho amado. Amém? Amém, queridos? Pensa se Jonas fosse pesadinho igual eu, pastor William. Eu acho que era, que o barco estava afundando, gente. Não joga, o João me deu uma ideia, joga a gente fora aqui, me joga para fora que o barco vai melhorar. Queridos e amados irmãos, a gente brinca, mas essa semana eu estou pedindo a Deus uma palavra para ministrar para a igreja. E às vezes a gente quer, na véspera da nossa festividade, isso é uma palavra muito alegre. Mas o Senhor é o dono da palavra. Então, Deus tem como falar conosco. Ministrou muito o meu coração na vida de Jonas. E eu queria compartilhar com você algumas lições da vida do profeta. Serve para Jonas e serve para mim e serve para você. Serve para nós, para a igreja. Amém? Nós, queridos, temos uma vontade, muitas vezes, que não bate com a vontade de Deus. O pastor Nelson não sabia o que ia pregar, e ele abriu falando muito da vontade do homem, vamos fazer sua própria vontade. Meu pastor amado, que vai pregar no domingo, Zé Maria, dizia assim, que o maior castigo que pode haver para um homem, é Deus lhe permitir que ele faça sua própria vontade. A vontade do homem o leva para caminhos, muitas vezes, tortuosos. Provérbios 14:12, que você ministrou esses dias aí, botou um vídeo na internet. Há caminhos que ao homem parece direito, seu final são caminhos de morte. Então muitas vezes nós traçamos o nosso próprio objetivo, nossos objetivos, os nossos caminhos, nós achamos que temos direito de fazer conforme a nossa cabeça. Eu já sou de maior, eu faço o que eu quiser. Quantos jovens já disseram isso? Eu quero mandar na casa do papai e da mamãe, eu quero minha casa. No dia miserável, você começar a pagar os boletos, você vai querer voltar para a casa do papai e da mamãe. Você vai querer. Como é bom a casa do papai e da mamãe. Às vezes a gente não consegue entender quando Deus nos coloca num lugar para proteger, para cuidar da gente. Nós precisamos estar embaixo da mão do Eterno, e muitas vezes nós saímos fora por vontade própria, com as nossas próprias pernas. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Se submeter a Deus. Eu vejo tanta gente, vamos falar de batalha espiritual. Não existe batalha espiritual que não seja obedecer a Deus. A batalha é essa: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não tem que brigar com ele. Só obedeça a Deus e o resto Deus faz. Amém? Nós estamos embaixo da mão do Eterno. Então o nosso amigo Jonas viveu lá por cerca do ano 760 a.C., no reinado de Jeroboão. E o amado Jonas, o nome dele significa pombo. Eu, se fosse Deus, tinha dado uma pedrada nesse pombo. É um pombo que quer voar para o lugar errado. Mas Jonas tem tanto para nos ensinar, irmãos, porque ele parece tanto com a gente, tanto conosco. Nós também somos muito parecidos. A gente muitas vezes coloca a nossa vontade acima de qualquer coisa. Uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falar assim: eu quero ser feliz, eu tenho direito a ser feliz. Eu te desafio, abrir a sua Bíblia, que é igual a minha, de ponta a ponta, encontrar um texto bíblico que Deus diz para você que você tem que ser feliz. Põe bem pendurado lá na faixa aqui da igreja: venha ser feliz. A Bíblia diz diferente. Um cara rico, cheio da grana, um jovem que toda menina queria casar, procurou Jesus, falou: Senhor, deixa eu te seguir. Ele falou: deixa eu te falar, Zé, as raposas têm os seus covis, eu, filho do homem, tenho de reclinar a cabeça. A vida com Jesus é diferente, irmãos. A regra é diferente. Vamos lá para caminhar, que Deus vai nos abençoar. Olha, cuidado. Jesus falou assim: eu sou rico, tenho que dar tudo para os pobres, e depois vem me seguir. Eu acho que Jesus gostava dos pobres, hein, gente? Eu acho que ele gosta de mim, gosta de nós. Amém? Então, às vezes a gente não consegue entender algumas coisas. Eu queria estudar algumas lições na vida do nosso amado irmão Jonas. A primeira delas que eu queria que você aprendesse é que
Ser chamado por Deus, irmãos, não tem preço. Olha só, palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Que privilégio alguém ser chamado por Deus. Aleluia. Que privilégio é Deus te escolher para alguma coisa. Por mais simples que fosse a tarefa, Deus escolheu, Deus o chamou pelo nome e falou: Jonas, quero falar com você. Eu gostaria que você fosse a Nínive. Vamos contextualizar? Jonas, eu gostaria que você fosse a Mauá, a Mogi das Cruzes. Aí o Jonas pensa: Mauá ali, Mogi lá, vou para o Morumbi. A gente não consegue entender o quão é bom servir a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Nós estamos celebrando 20 anos de PNL, mas nós já servimos o Senhor há muito mais tempo. E vou dizer uma coisa para vocês: depois que eu aprendi a ler minha Bíblia, eu nunca mais pensei em outra coisa que não fosse servir a Deus. Eu não sei o que seria da vida do João Mendes de Lima se não fosse servir a Deus. Se amanhã me tirarem o direito de servir ao Senhor, eu não vejo razão para viver. Eu fico pensando, eu falo assim: não, eu estou de férias. Não, meu irmão, Deus não te chamou para dar um tempo, Deus não te chamou para tirar férias. Deus não te chamou para passear. Descubra o propósito de Deus para a sua vida, ainda que o propósito de Deus para a sua vida seja muito diferente de subir aqui para pregar, de subir para cantar. Tem coisas que Deus nos separou para fazer que só nós vamos poder fazer. Descubra qual é. E saiba que é muito importante. Deus chamou Jonas. Que privilégio extraordinário. E às vezes nós somos chamados por Deus e a gente fica discutindo com Deus. Então, Senhor, não é tempo ainda. Senhor, eu tenho filho para cuidar. Senhor, eu não sei o que lá, eu tenho meu trabalho, eu chego tarde. Quantas vezes, chegando de viagem, às vezes dirigia, vinha de Curitiba, de Belo Horizonte, dirigia 600, 800 quilômetros, chegava em casa correndo, pegava o violão e pegava a Bíblia para a igreja pregar. Você é louco? Não, eu sou apaixonado por Jesus. E a gente às vezes passa a semana inteira em casa, e no domingo, o único dia de culto, consegue chegar atrasado. Onde está o nosso comprometimento com a verdade de Deus? E o Deus que nós falamos que amamos, amados. A gente muitas vezes troca Deus por qualquer coisa. Jonas foi chamado por Deus. E o Jonas, em vez de celebrar, ele podia fazer uma festa. Eu lembro do Eliseu, quando Elias jogou a capa sobre Eliseu estava arando o campo. Eliseu falou: peraí, deixa eu dar um beijão no papai e na mamãe. E ele fez um churrasco, dividiu os bois lá com o povo e correu atrás de Elias. Tudo que ele tinha, ele botou fogo no arado para não voltar atrás. Matou os bois, senão dá vontade de voltar. Quando alguma coisa vem me decepcionar na igreja, que a gente acha que ninguém vai te decepcionar na igreja. E vai, ué. Você lida com gente. A gente tinha que olhar para o chamado e falar assim: Deus, obrigado. Fui fazer um trabalho esses dias atrás, lá em Minas. Aí eu fui pela Fernão Dias. De madrugadinha parei no posto ali na Guarulhos. Eu sempre paro lá, fazer uma propaganda para vocês, um posto Shell, é bom demais lá. Tem um cafezinho expresso com pão de queijo, gente, coisa de Deus. Às vezes, sabe, a gente não engorda assim, né? Fazendo vegano, não, eu como, né? Aí parei lá, estou comendo pãozinho. Aí a moça preparou o café para mim. Falou: pode sentar que eu levo lá. Ela trouxe o cafezinho e junto com o café, um desenho que tinha no café e o pãozinho de queijo, veio esse papelzinho junto assim. Aí eu peguei o papel, eu olhei. Eu vou ler para você entender como Deus fala com a gente de uma maneira tão especial. O sonho inspira, mas é a ação que realiza. Eu peguei o papelzinho, guardei na carteira e falei: obrigado, Senhor. Tem gente que vive sonhando e não faz nada. E Deus mandou alguém e falou: ó, guarda para você isso aqui no seu coração. Sonho inspira, mas se você não botar a mão no arado, você não vai fazer nada. O Jonas foi chamado para fazer alguma coisa e o Jonas não quis. O
Jonas foi chamado por Deus para realizar, e o Jonas fugiu. E eu quero te perguntar, você está fazendo o quê? Está fugindo de Deus também? Você está esquecendo para que Deus te chamou, querido? Então, primeira coisa, entenda que se Deus te chamou para alguma coisa, isso é um privilégio, não é um peso. Amém? É um privilégio, é uma grande bênção. Segunda lição, muitas vezes nós, para desobedecer a Deus, vamos pagar um alto preço. Olha, um dia meu mestre amado Moacir Jordão veio lá do interior de São Pedro, de Água de São Pedro, aqui pregar à noite, há uns 27 anos atrás. E ele chegou à noite e falou para o Zé Maria: pastor, eu preciso falar com vocês, eu tenho uma palavra. O Zé Maria, o irmão, vai pregar. Os irmãos lembram, quem conheceu o pastor Jordão, era um velhinho, ele sentava ali, enquanto estava o louvor, dormia. Ele acordava quando alguém tocava nesse pastor. Aí ele pegou o microfone e ele leu o livro de Jonas, e ele falou assim, eu não consigo nem esperar. Ele acabou de ler e falou assim: irmãos, Deus não financia desobediência. Guarda isso. Deus não financia desobediência. Versículo 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis, isso é, em jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou ali um navio pronto para zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. Você quer desobedecer a Deus? Vai por conta própria, você vai pagar o preço. Olha, irmãos, tem tanta gente que tem uma direção de Deus, ele ouve uma palavra de Deus, ele é aconselhado, ele é ensinado, e ele decide fazer do seu jeito, ele decide se afastar da presença do Senhor. E a gente encontra depois de algum tempo a pessoa pagando um alto preço. É o Jonas, que desceu lá, foi lá no porto, comprou uma passagem, pagou com o bolso dele para ir parar dentro do peixe. Por que a gente faz isso? Por que a gente desobedece tanto a Deus? A gente resiste tanto à vontade do Senhor, irmãos? Nós decidimos muitas vezes sofrer só para realizar nossos sonhos. Os seus sonhos. Eu tenho todo o direito de sonhar. Isaías 55. Você nunca leu isso aqui? Pode ler lá. Do verso 6 em diante, ele é o capítulo inteiro, né? Mas ele vai falar assim, verso 7 em diante, assim, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos, e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os meus pensamentos, e os planos de Deus são mais altos que os meus planos. Às vezes a gente não consegue entender que Deus tem planos para a nossa vida, queridos. Deus tem coisas preparadas para mim e para você, e às vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus, o jeito de Deus. Há um tempo para todas as coisas. O Jonas então comprou a sua passagem, entrou no navio, pagando. Você é um desobediente, mas deixa que eu pago do meu bolso. Porque às vezes você fala para a pessoa: meu irmão, não faça assim. Pastor, eu sou responsável pela minha vida. Pode deixar que eu dou conta diante de Deus. Eu já ouvi isso. Pastor, deixa que essas coisas eu resolvo com Deus. Tudo bem, amado. O Jonas ouviu de Deus para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. O Jonas teve que pagar pela sua desobediência. E a terceira coisa, a desobediência do Jonas trouxe um desafio imenso e um prejuízo para outras pessoas. Verso número 5 diz assim, todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. Eu vou ler o 4, para você entender esse contexto. Contudo, fez o Senhor soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Olha o prejuízo que o Jonas está dando. Agora, as pessoas que não têm nada a ver com a desobediência dele, estão sofrendo. Você sabia que o crente fora do lugar dele, ele causa prejuízo? Quando a gente está fora do nosso lugar, irmãos, muita gente vai sofrer. E às vezes a gente não consegue entender.
Os homens estavam fazendo o trabalho deles, os marinheiros, eles estavam cuidando de tudo, eles tinham uma viagem programada, tinha outras pessoas ali que precisavam chegar no seu destino lá em Tarsis, eles não tinham nada a ver com o profeta Jonas, mas o Jonas foi para lá. Ah, pastor, eu não vou desse lugar, porque esse lugar tem problema. Você vai para outro lugar para levar o problema que é você para lá. Às vezes o problema não é o lugar, é você, Zé. O problema era o Jonas, quando ele chegou no barco, olha o barco afundando. Voltei para os irmãos, né? Um irmão aqui da igreja falou comigo uma vez, pastor, estou me sentindo muito bem. Você vai para onde? Eu falei, vou para Goiás essa semana, não, vou fazer um trabalho lá. Posso ir com o senhor? Pode, velho. Fala com a sua mãe, avisa ela, né? Levei ele no meu carro, não vai pagar passagem, não vai pagar alimentação, paga comida, não vai pagar hotel, paga tudo. Vamos comigo. Vou trabalhar. Aí no caminho ele foi falando, não vai ser tão bom, eu preciso de um tempo longe, tudo bem. Chegou lá, Caldas Novas, no lugar que marcou, falou assim, eu vou para Goiânia, dar um curso, você fica aqui, né? Ele ia ficar na casa de alguém lá, tá bom. Aí deixei ele lá, fui embora. Aí o rapaz, o irmão, foi buscar ele lá, levou para uma casa bem simples, modesta. Quando eu cheguei em Goiânia, ele me ligou, pastor, não precisa vir me buscar, eu falei, dá não, eu tenho um trabalho para fazer aqui, eu tenho um curso para ministrar, você fica aí, daqui a 4 dias, quando eu voltar, eu te pego. Não é meu lugar aqui, eu falei, é seu lugar sim. Agora é com você, filho, fica aí. Irmão, dá licença. Você não tinha um problema? Precisava viajar? Te levei para viajar, mas você fica aí. Vocês dão uma risada, eles sabem quem é a bênção. Fica aí. Entendeu como é que é? Às vezes, amados, a gente pensa que o problema é no lugar, não é problema. Você, onde você for, vai ter problema. Então você precisa rever muitas vezes sua vida. Ver o que você está sentindo. Como é que você se coloca diante do Eterno? Será que a culpa é de Deus? A culpa é das pessoas? O que eu preciso fazer para eu mudar? Para dar certo o negócio. Então, a terceira lição quer dizer, a sua desobediência pode causar prejuízo para outras pessoas. O cristão fora do lugar causa prejuízo. A carga foi jogada fora, rapaz. Você pensa, se os caras estivessem levando comida, jogou a comida fora? Eu estou no barco e pulo junto lá na água. Que é isso? Não ficar com fome? Nada. Mas não tem mais carga. Jogou fora. A tempestade abalou todo mundo no barco. Você sabe que quando, vamos pensar nós aqui como igreja, quando um dos irmãos sofre, todo mundo sofre. Tem casos que a igreja não fica sabendo, eu fico sabendo, o irmão está doente, numa doença séria. Ele fala comigo. Eu não falo para ninguém. Se ele dissesse, pastor, pode falar para os irmãos? Eu falava, mas não pede. Pastor, o senhor ora por mim, eu oro por você. Mas se todo mundo soubesse, estava todo mundo chorando por ele. Mas ele falou, pastor, você chora sozinho? Chora sozinho. Vamos fazer o quê? Quando alguém sofre, irmãos, o corpo sofre. Quando o Lucas lá em casa está doente, a gente não dorme, ninguém dorme. Não sabe o que o Lucas tem, o Lucas não fala. A gente sofre junto com ele. Se a Jéssica está lá longe, morando já casada com a família dela, se elas não sentir dor, a gente chora em casa. Casou, não deixou de ser minha filha, né? Então, quando a gente está fora do lugar, outras pessoas vão sofrer por nossa causa. Amém? Quarta lição, você vê como é simples? Fala de Deus tem segredo. Pastor, precisa falar grego, hebraico. Não, você precisa ler a Bíblia, só a Bíblia. Pregação é ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Passa daí enrolação. Quarta coisa, estar fora do propósito de Deus nos leva a uma sonolência e indiferença absurda. Olha só o que acontece com Jonas. Veja só, finalzinho do versículo 5. Mas Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, tendo se deitado, dormia profundamente. O cara causou um prejuízo imenso para os outros e ele não está nem aí, ele vai dormir. O barco está afundando e o Jonas está dormindo. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Quando a gente começa a desobedecer a Deus, parece é uma coisa do inferno, que seus olhos são fechados. Você não consegue perceber. Um abismo chama outro abismo, a catarata das águas, isso são 42.
Então você começa com coisinhas pequenas e você vai ficando indiferente ao que está acontecendo ao redor. O Jonas dormia, o barco está afundando. Os homens estão desesperados, trabalhando para tirar a água do barco, jogando a carga fora. E o abençoado está lá. Eu imagino ele cantando o hino lá, enquanto dorme. O Senhor cuida dos meus sonhos. Porque ainda tem uns caras que falam assim: eu estou dormindo em paz. Você está dormindo em paz, mas colocou o outro quase no inferno, né? Com tanta bagunça que você fez na cabeça do outro. Olha o Jonas, gente. A desobediência a Deus nos torna indiferentes, irmãos. Então, um rolo danado, um monte de coisa acontecendo, a gente não quer nem saber. Como é bom estar na presença do Senhor. Mesmo que doa, mesmo que doa. Mesmo que às vezes você fala assim: puxa vida, não estou entendendo nada. Já contei para os irmãos, tem dias que, para mim, pregador, você abre a Bíblia, ela é um livro branco, você não enxerga nada. Eu lembro, há uns anos atrás, muitos anos atrás, 1997, para ser mais exato, eu fiquei crítico, sabe aqueles caras críticos, chato? Assistiu o culto e falou assim: não gostei disso, não gostei daquilo. Você que critica o culto, vou falar, dá uma dica para você, hein? Me ouve agora, para você não ficar longe de Deus. Aí, todo dia, irmão, todo dia, era uma enxurrada assim, eu abria a Bíblia, Deus me dava uma mensagem. Você tem um livro de esboço lá, meu, com mais de 500 esboços de pregação. Todo dia tinha uma mensagem. Naqueles dias, eu abria a Bíblia, era um livro em branco, não tinha nada, Deus não falava nada. E foi passando um dia, 2 dias, e eu angustiado 3 meses já. Trabalhava no Banco ABN ali na 15 de novembro. Um dia eu chorando, sentado lá na minha mesinha do RH, falei: eu preciso falar com Deus. Deus não fala comigo mais. Aí eu desci, passei assim, atravessei a Praça da Sé, do lado assim tem a Praça Clóvis, tem uma igrejinha do lado, chama Maravilha de Jesus, estava fechado, fui lá, não tinha culto. Aí eu desci lá embaixo do Bicério, tem uma Deus de amor grandona. Entrei lá, o povo, os irmãos estavam com as mãos na cabeça assim. Aí eu sentei lá, veio um obreiro batendo na cesta, não pode ficar aqui não, você tem que ir lá e botar a mão na cabeça. Eu falei assim: mas o que é isso? Eu não estou roubando ninguém. Não, você não tem que lá. Você sabe botar a mão na cabeça, já pensa que é a polícia, né? Aí ele falou: tem que ficar lá com a mão na cabeça. Aí eu levantei e fui embora, velho. Não posso ficar aqui para ouvir a palavra? Aí subi pela Ponte de Sargento, tinha uma outra igreja lá. Entrei lá, sentei. Aí veio outro abençoado Deus batendo nas minhas costas. Você tem que sentar do outro lado, aqui senta as irmãs. Então, a igreja está vazia, não tem ninguém? 11h30 da manhã, não tinha uma pessoa, não tinha ninguém, só eu. Eu falei: não, mas aqui é o lado das irmãs. Levantei, falando sério, não é acusação, sério. É assim que acontece. Aí levantei e voltei. Passei de novo na frente da Maravilha de Jesus na Praça da Clóvis. Aí um rapazinho sentado falou assim: ô moço, o senhor pode voltar amanhã 10 horas que Deus vai falar com você. Amanhã, 10 horas. Fui para o banco trabalhar. No outro dia, 10 horas, estava lá na porta. Igrejinha aberta. Pensa, irmãos, não é um salão grande como esse, uma filetinha assim. Dá mais ou menos uns 4 metros de largura. Compridinha, assim, toda revestidinha de madeira em volta. Aí eu sentei aqueles bancos de madeira sem esse negócio para você. Macio não tinha não. Aí sentei lá, tinham 6 velhinhos e uma moça, devia ser neta de uma das mulheres. Aí eu sentei. Veio um garoto lá, pegou um violão, viu? Lá, começou a dedilhar. Ele começou a tocar e eu comecei a chorar. Enquanto ele tocava, Deus me deu 3 mensagens, eu chorando, escrevendo. Quando ele terminou, o evangelista de Guarulhos foi pregar, 2 Timóteo. Pregou uma carta pastoral para aqueles velhinhos. E eu lá falei: meu Deus do céu, Deus me amassou naquele lugar. Voltei para o banco, o cara todo amarrotado. Eu falei: o que aconteceu, João? Estava ali falando com Deus, chorando, tomando uma surra. À noite fui falar com o meu pastor na igreja. O pastor me perdoou, eu errei nisso. O pastor não falou nada, me abraçou. Fui curado, irmãos. Curado. Eu estava em desobediência. Então, cuidado com a sua língua. Senão você vai viver um período de sequidão e não é pequena. Aí, queridos amados irmãos, a gente está assim, desobedecendo, fora do propósito de Deus, fica indiferente. Aí Deus não fala com você. Mas eu fui no culto, não estou ouvindo mais Deus falar. O problema não está na pregação. Se alguém leu a palavra de Deus, a simples leitura já era para falar com você. Se alguma coisa não está falando, o problema não está aqui, não. Pede a Deus para sondar o seu coração. Amém? Quinta liçãozinha do Jonas aqui para nós.
Deus tem maneiras diferentes de tratar a nossa desobediência, irmãos. Cada um de nós, Deus trata de um jeito. Naqueles dias o Senhor fechou para mim as Escrituras. Minha paixão era a Bíblia, todo dia. Aí todo dia eu abria, lia, não entendia nada. Lia de novo, não é possível, meu Deus. Aí eu, nada. Como é que Deus vai tratar cada um de nós? O Jonas, Deus tratou com ele de uma maneira diferente. Versos 8 a 17, olha só. Imediatamente perguntava a Jonas: declara-nos, pois, nesse momento, por culpa de quem nos sobreviveu essa tragédia? Quem és tu? Quem é você, Zé? Qual que é a tua ocupação? O que você faz, ó abençoado? Da onde você vem? E quem é o teu Deus? Você pertence a quem? Olha só como é que Deus trata. Jogaram os Jonas num cantinho lá. Agora nós vamos passar por um processo que a Bíblia trata para curar a alma da gente. Veja só, irmãos. Às vezes você está precisando de cura interior. Mas você precisa fazer um curso de cura interior. Vou te dar receita, é simples. A Bíblia diz como faz. Confessar as coisas das nossas culpas, orar uns pelos outros e ser curados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí eles perguntam para o Jonas. Aí o Jonas passou a lhes responder: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor. Teme? Então você não quer aqui escondido dele. Irmãos, a primeira coisa no tratamento de Deus com a gente é a confissão. Confessar as nossas culpas. Você sabe que a Igreja Católica tem um negócio extraordinário que a gente não faz. Eles têm um lugarzinho chamado confessionário, onde o cara vai escondido, vai lá com o moço que está lá dentro, padre, confessa as suas culpas. Irmãos, são anos servindo a Deus. Faz muitos anos, eu acho que mais de 20 anos, que eu não vejo alguém falar assim: pastor, posso dar um testemunho? Pode. Vir aqui e falar assim: irmãos, eu estava pecando nisso, nunca. Pastor, posso dar um testemunho? Posso. Pastor, eu comprei uma casa nova. Pastor, eu troquei meu carro. Pastor, eu arrumei um emprego melhor. Pastor, eu vou casar. Todo testemunho é de bênção. Faz muitos anos que eu não vejo alguém pegar o microfone aqui e falar assim: olha, eu vim aqui diante da igreja pedir perdão, porque Deus falou comigo em tal momento sobre isso, e está escrito que se eu não perdoar, Ele não me perdoa, que eu não posso oferecer oferta diante do altar com meu coração ruim com os outros. Mateus 5 lá diz que antes de oferecer minha oferta, eu tenho que pedir perdão. A gente adoece e fica reclamando disso, daquilo. Ô Jonas, primeira coisa que ele fez, ele confessou. Sabe o que cura a gente, irmãos? Sabe o que nos torna pessoas, você poder andar com a cabeça erguida? É você confessar: talvez falhou. Não joga a culpa nos outros, não terceiriza. Não fiz nada não, eu estava dormindo aqui distraidamente, que eu trabalho muito. Não, você não sou hebreu, tema a Deus, o problema sou eu, me joga na água, resolve. O problema sou eu, estou fora do lugar, estou em desobediência. Então o processo para tratar Jonas talvez seja diferente do processo que Deus vai tratar com você, mas uma das formas de Deus tratar conosco é confissão de pecados. À medida que eu confesso e deixo, alcanço misericórdia. Amém? A segunda coisa, ele assume a responsabilidade pelos seus erros. Verso 12 diz assim: diante do que Jonas aconselhou, pegai-me. Olha, você quer aprender a falar português? Lê a Bíblia. Nós foi, não é, pegai-me e lançai no mar, e haverá de aquietar-se, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Quem é que está trazendo tempestade aqui? Sou euzinho. Irmãos, às vezes a gente não assume essas responsabilidades e põe os outros na fogueira. Você errou, Deus não vai te punir. Falei para os irmãos semana passada, né, que minha mãe falava assim, quando eu era pequeno: se você mentir, papai do céu castiga. E eu cresci com medo do papai do céu, pensei que estava com uma cinta pronta para me surrar. Aí também a gente vai para o outro lado, né? As pessoas falam assim: não, Deus te ama. Aí a pessoa pensa: nossa, Deus é tão bonzinho. Não, meu irmão, Deus é equidade e justiça. Ele corrige com amor, mas corrige.
Lembro uma vez, a Jéssica está ali, agora é mamãe, 3 filhos, mas um dia terminou um culto, e eu estou descendo as escadas, e eu vi a Jéssica mal criada, falando com o professor da escolinha. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Edgar. O Edgar. Está descendo assim, e eu vi ela mal criada com o Edgar. Eu falei, o que houve? Não. O que houve, Jéssica? Não sei o que lá, e eu e a Lídia Amanda, falei, chegar em casa a gente conversa. Cheguei em casa, subi para a Jéssica, o que houve? Não, porque o tio Edgar falou não sei o que e tal. Aí eu peguei minha Bíblia, li a Bíblia para a Jéssica. Eu falei com ela, filha, você está errada, você vai pedir perdão para o Edgar no domingo. Mas eu não errei, errou. Li a Bíblia com ela e corrigi ela. Eu falei assim, você vai apanhar, você saber que está errado. E eu chorei junto com ela. No domingo ela foi pedir perdão para o Edgar. Não precisa, senhor, não precisa. Foi precisa. Eu preciso saber quem é a autoridade na sala, é você, Edgar. Nunca mais, já tem 33 anos agora? 34. Nunca mais a Jéssica precisou ser corrigida assim. Mas naquele dia precisou. Então assuma suas responsabilidades. Errou, você vai ser corrigido. Às vezes, irmãos, a gente não quer a correção. E pai e mãe estraga filho. Porque quando tem que corrigir, não toca na menina que fica traumatizado. Não fica não. Minha mãe cuidava. Minha mãe era psicóloga, gente. Mamãe fazia terapia com chinelo, com prego. Porque pobre, você sabe como quebra o chinelo, a gente com prego atravessado. E quando ela batia... Carlinhos, não ri não, Carlinhos, que você apanhou demais. Se eu apanhei, Carlinhos, você... Apanhava de mangueira e o nome dela era chipado. Olha lá, é assim mesmo. Irmãos, e cura, gente. Você pensa que eu tenho raiva? Não, nunca. O que é isso? Então, olha só, o processo de cura de Jonas é confissão de pecado, e agora ele assume responsabilidades pelos erros. E depois, a terceira coisa é aceitar o tratamento de Deus, irmãos. Porque às vezes Deus começa a nos tratar e a gente fica rebelde com Deus. Jonas fala, não pode me jogar no mar, a culpa é minha. Aí os meninos tentaram ainda ajudar o Jonas, eles continuaram remando, para ver se resolvia o problema. Quando não deu, viu que não dava certo, oraram a Deus e falou assim, não joga sangue inocente sobre nós vamos jogar esse moço aqui lá na água, viu? Jogaram o Jonas, o mar acabou na hora, receita boa. Agora veio o tratamento de Deus. O Senhor enviou o peixe. Rapaz, esse peixe devia ser bom. Um dia eu estava lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro, e a moça foi, passou o Jorge Guinness pregando, e falou assim no final do culto para mim, olha, pastor João, essa irmã foi abraçar no final do culto, né? Ele falou assim, essa irmã aqui um dia estava pregando lá na igreja, e ela falou que Jonas engoliu o peixe. E a igreja entendeu, glória a Deus. O Jonas engoliu o peixe. Ai, meu Deus do céu. É assim mesmo. O Jonas aqui, irmãos, olha só, verso 17. Entre mentes, quando foi jogado na água, né? Olha só, eles agarraram, verso 15 diante. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo esse se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor, oferecendo sacrifícios e fazendo-lhe votos. Na desobediência de Jonas, os outros foram alcançados. Olha, que bênção. Trouxe temor sobre os incrédulos. Agora o verso 17, olha o tratamento de Deus. Entretanto, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Olha, irmãos, às vezes Deus nos coloca dentro do grande peixe por um período de tempo. Pastor, que peixe é esse? Não sei. Eu fiquei 3 meses no escuro, sem ouvir a voz de Deus. Olha o meu peixe lá, tratamento de Deus. Às vezes você é rebelde no trabalho, não quer obedecer os outros, nem meu pai falava assim comigo, meu chefe vai falar, ele é seu chefe. Você obedece, eu te mando embora, você deixa de ser besta. Escolhe. Aí o cara manda ele embora e fica sem perseguição do capeta. Não é não, cara. Não é não, você assinou um contrato para trabalhar e fica vendo Facebook na hora do trabalho. Aí o senhor te manda, dá um jeito ao patrão, manda embora, fica 6 meses desempregado, olha o peixe te engolindo. Pode ser bom profissional como for, meu irmão. Quando a gente pisar na bola, às vezes a maneira de Deus nos tratar e nos colocar no tamanho certo é: deixa ele 12 meses em casa, fazendo raio com a mulher dele,
Ele vai ver o amor. Ele queria até você ficar esses dias em casa. Fica pra você ver. Fica. Você quer ver o amor, vai mudar na hora. Volta pra casa da sua mãe. Vocês vão me dar trabalho. Devolver pra mãe. Devolve ele. Não tem garantia. Não tem garantia, não vai dar para devolver. Então, irmãos, Deus tratou Jonas. Ele ficou no buraco do peixe. Sabe o que aconteceu quando ele entrou no ventre do peixe? Ele não ficou revoltado e disse: Senhor, eu não quero mais saber de nada, o Senhor não me ama, coisa que ama. Verso 2, do capítulo 2 diz assim, verso 1 em diante. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte, do Seol. Gritei por livramento, e Tu, Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram sobre mim. E ele vai falando: eu fui expulso da Tua presença. Jonas não reclamou. Ele clamou a Deus, e Deus lhe respondeu. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Às vezes o tratamento de Deus é duro conosco. Viu Davi quando falou lá em 2 Samuel capítulo 12, da visão, o rei podia ter a mulher que ele quisesse, qualquer uma, até a mulher de Urias. Pode? Está escrito, quando o Senhor, eles pediram um rei, o Senhor falou: vocês estão pedindo um rei, vocês sabem que o rei pode pegar suas mulheres e filhas. Eles já sabiam fazer parte da lei. Qual o problema do Davi? Davi é que ele não assumiu suas responsabilidades. Quando a mulher engravidou, ele quis jogar a culpa no Urias. Agora o profeta vem lá e fala assim: o Senhor vai te castigar, Davi. Essa criança vai morrer. Davi orou, jejuou, ficou lá 7 dias. Morreu a criança. Ventre do peixe. Você ora, e Deus calava. Quando é que Deus falou com Davi de novo? Quando ele, agora depois, trouxe Betsabá e a fez sua esposa. Você vai ler o texto lá em 2 Samuel? E o Senhor mandou o profeta falar com ele. Então tem que consertar, irmãos. Aceita o tratamento de Deus. Fica reclamando do Senhor, não. Deus sabe como tratar com a gente. Verso 7 aqui do capítulo 2 até o 10 é assim: eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu à Tua presença, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira e piedosa benevolência. Eu, porém, a Ti oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, Senhor, eis que a salvação vem do Senhor. Glória a Deus. Grande texto da salvação aqui. E o Senhor deu ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. Jonas entendeu no ventre do peixe quem era Deus e qual era a sua posição. Ele não estava em posição de brigar com Deus. Senhor, eu faço a minha vontade e o Senhor tem que se submeter. Você sabe que nos nossos cultos agora as pessoas determinam o que Deus deve fazer. Se eu não determino, você não determina nada. Deus é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Nós falamos: Senhor, eu venho diante do Senhor te pedir misericórdia. Agora, irmãos, a gente vê as pessoas determinando aqui, ali, mandando em Deus: Senhor, abre a porta, Senhor, fecha a porta. Deus é o office boy dos caras. Ô Jonas, Senhor, eu entendi. Eu vou cumprir fielmente os teus planos. Sabe, irmãos, a gente não sabe. Para que nós nascemos? O Mardoqueu falou para Esther: quem sabe não foi para isso que você nasceu? Você sabe não foi para isso que Deus te colocou aqui no palácio? Nós nascemos para servir o Senhor. Nós nascemos para servir o Senhor. A minha vida está à disposição do Senhor. A sua vida tem que estar. E você pode fazer da sua vida uma grande aventura, um negócio extraordinário servindo a Deus. Coisa boa. Então, às vezes, a gente precisa entender isso, irmãos. Então, a misericórdia de Deus cai sobre nós quando você clama por socorro, quando você se arrepende, e quando você ora a Deus, a resposta de Deus vem. O verso 10 está lá: Deus deu ordem ao peixe, e esse jogou Jonas, vomitou Jonas na praia. Pronto, terra segura. Estava a fim de ir para a praia?
vou mandar um peixe para te buscar. E ele vai te jogar numa praia legal. Não é, pessoal, mas que o peixe me leve para Cabo Frio, né? Que você gosta? Para, como chama outro? Arraial do Cabo. Só Jesus na vida da gente. Aí, irmãos, olha, para que a gente possa entender, nós precisamos saber qual é o nosso papel nas mãos do Senhor. E entender isso. E servir a Deus com fidelidade. Jonas falou, eu servirei ao Senhor e cumprirei os meus votos. Aí no capítulo 3, o profeta Jonas, ele está em terra firme. Ele podia de novo correr, pegar, como muita gente faz. Fala assim, não, pode contar comigo. Você já ouviu aqueles papos assim? Estamos juntos, pastor? É nós. Se falou, estamos juntos, meu irmão, corre daí. Aí o Jonas agora está em terra firme, Deus vai falar com ele de novo, segunda vez, vamos ver? Capítulo 3, verso 1 e 2. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação. Ó Deus de novo ordenando: levanta-te, vai agora mesmo para a grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo te havia de entregar. Você vai pregar o que lá? O que Deus mandar. Olha, irmão, tem tanta gente querendo pregar o que os outros querem vir. Você só pode pregar o que Deus mandar. A pregação de Jonas era ruim, gente. Pensa na pregação ruim. O texto diz aqui que Jonas saiu no meio da cidade gritando: Deus vai destruir todo mundo. O Deus de amor, a gente aqui não fala assim, irmão, Deus te ama. Você não vai encontrar em nenhum lugar Jesus falando isso para os caras, né? Mas a gente pega assim, não, Jesus te ama, você é bom demais, você tem os olhos legais, azul, verde, você é cheiroso. Ou Jonas pregando, Jonas é assim demais. Então, verso 4, então Jonas na cidade caminhou por ela por um dia inteiro proclamando a pregação do Jonas, o esboço dele. Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Eis que daqui a 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Eis que daqui a 40 dias vai acabar com tudo. Que pregação, hein? Você acha que dava para sorrir numa pregação dessa, Lúcia? Falou, dá um sorriso lá. Você é sério pra caramba? O Jonas falou, Deus vai destruir tudo. Irmãos, quem faz a obra é o Espírito de Deus. O Jonas está falando, Deus vai destruir tudo, e no coração do povo, quebrantamento. A Bíblia diz que todos eles ouviram, se arrependeram, o rei rasgou as vestes, pôs até os animais para jejuar. Olha, como faz efeito quando Deus está presente. Que diferença aqui. O profeta voltou para o seu devido lugar, porque às vezes a gente acha que tem uma importância muito grande. Sou eu? Não é não, é Deus. Se Deus estiver presente, você pode pegar a mensagem mais simples. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Então, amados irmãos, o que a gente precisa é voltar para a vontade do Senhor. Jonas obedece prontamente ao Senhor, e Jonas manda mensagem para eles lá. Ao verso 5, o resultado: então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com roupas feitas de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Diferente das pregações do nosso dia, né? Irmão, Deus te ama do jeito que você é. Ama não. Deus quer que a gente se arrependa. Jesus falou, João Batista falou, Paulo falou, Pedro falou, todo mundo falou. Tem que arrepender dos pecados. Nosso papel, gente, enquanto igreja, continua sendo o mesmo. Nós só precisamos falar que existe um Deus, que a humanidade longe de Deus está em pecado, que ela precisa retornar para os braços do Senhor. Precisa se arrepender. Sem arrependimento ninguém verá Deus. Nós precisamos mudar de conduta, gente. Nós precisamos. Aí o rei fala para eles, então proclamou em Nínive o rei: eis que desde um decreto do rei aos seus nobres, fica proibido todo homem ou animal, bois ou ovelhas, de provar qualquer alimento, portanto não haverá de comer nem beber nada, cobridos de veste de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, até os animais eles cobriram de pano de saco. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças, cada pessoa abandone seu mau caminho e sua atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos.
Quando a gente se arrepende, irmãos, quando a gente muda, Deus faz a obra. Olha o verso 10. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho, abandonaram a violência e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Quem tem que fazer o pregador agora? Louvado seja Deus, tem um rebanho, vou cuidar dessa gente, vamos fazer um cafezão, recepcionar todo mundo, tá certo? Era isso, pastor? Pastor, é assim? Agora as pessoas arrependeram, o que você faz? Braça todo mundo, vão batizar esse povo. Aí o Jonas, quem fez? Vai perdoar esses caras aí, essa gente maligna. O cara, em vez de fazer uma festa na igreja, rapaz, vão batizar todo mundo, traz todo mundo aí, aleluia. Mas igual eu naquela piscininha, mais que me criticar, pastor, que você não batizou logo num copo d'água? A piscininha era tão pequena, pastor. O Jonas reclamou, rapaz, porque Deus estava salvando. Ficou chateado. Falou, Senhor, me mata logo. Já que o Senhor não mata eles, mata eu então. Deus também não ficou bravo com Jonas. Deus também não dispensou Jonas, irmãos. Deus viu que Jonas estava estressado, botou ele no cantinho lá, fez crescer uma planta, fez sombra para o Jonas, porque o sol era muito escaldante. Aí o Jonas descansou, ficou tranquilo. Aí Deus mandou um verme para matar a planta. Aí o Jonas ficou com raiva de novo, Senhor. Aí Deus falou, você está com pena da planta? Nasceu num dia e morreu no outro? E eu não ia sentir misericórdia de toda uma cidade que se arrependeu? O que isso nos ensina, irmãos? Que às vezes nós somos duros demais com as pessoas. Nós nos colocamos num patamar muito alto. A gente pensa que é a última bolachinha do pacote. Começa a criticar um e outro, dizendo assim, se fosse eu não fazia tal coisa. Você viu o que fulano falou? Eu não diria isso. E Deus, para ensinar Jonas na prática, deixou só ele uma noite lá embaixo de um dia, embaixo da árvore, descansando, depois matou a árvore, para ele sentir de novo o calor e saber, se não for misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos, nós não vamos ter nada. Então eu queria dividir com você esses poucos minutos. Deus falou comigo em casa sobre isso. Às vezes nós estamos fora do nosso lugar, irmãos, e por isso nós estamos causando prejuízo para os outros. Às vezes nós estamos deixando de fazer o que Deus nos chamou para fazer, sobrecarregando outras pessoas. Pense você que é mulher, se você está fazendo o seu papel em casa, ou você está sobrecarregando o seu marido, para ele não dar conta de nada. Marido, você vê se você está fazendo a sua parte, ou a sua mulher, além de cuidar de tudo na casa, ela ainda tem que fazer o seu trabalho, lavar o seu carro. E quando você joga videogame, você sabe que agora os homens jogam videogame. Com 52 anos, os caras ficam no videogame a noite toda, empinando pipa. Tem uns miseráveis que ficam empinando pipa. Eles vão lá no domingão, 10 para as 7 da manhã, para os carros tudo aqui na Minervina, os carros descem com um carro desse tamanho. Fica assim, ó, empinando pipa. É bom, né? Deus te passar o cerol, você vai vencer não. Ai, irmãos, a gente não pode, irmão. Nós precisamos, queridos, falar com Deus. De uma maneira, Deus é tão simples. Eu tenho certeza que da maneira dele ele falou com você. E se for necessário, não tenha medo de falar com o Senhor e confessar suas culpas, seus pecados, pedir misericórdia ao Senhor. Ele está sempre pronto para nos abraçar, sabe, irmãos? Agora, o tratamento, gente, não tem como fugir dele. O tratamento de Deus é bom, viu? Faz parte. Pode subir. Aí, ó. Louco para ser pregador. E eu louco para ter um Jó que eu possa ensinar, para pregar. Vem aqui, em nome de Jesus. Fala com o vovô assim, eu estou aqui na bênção, vô. Aleluia. Amém. Então, gente, é assim. Olha lá, essa mão veio te buscar, ó. Veio te perseguir. Você viu que agora no ministério não é pastor, não é vô. Não me chama, não dá para te levar lá. Então, queridos, tudo que nós precisamos. Depois eu vou dar uns beijos em você.
Tudo que nós precisamos, gente, é olhar para Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas que atitude tomar. Quantas vezes eu me pego perguntando para Deus 10 vezes a mesma coisa, porque eu não tenho certeza. Mas se é homem de Deus, você tem que ter convicções. Eu não tenho. Tem vezes que eu não tenho convicção de nada. Quantas vezes eu estou em dúvida? É melhor eu ter dúvida e falar com Deus e esperar 2, 3, 4 semanas do que tomar uma atitude precipitada e quebrar a cara. E quer saber? Já teve muitas vezes que eu orei e Deus não falou nada. Porque tem gente que fala assim: não, você ora e Deus entra na hora, irmão. Tá bom. Ele é seu empregado, fica só esperando você orar. Não é assim, gente. Não funciona assim, vamos falar sério. A conclusão que nós chegamos é que Deus nos ama, irmãos, de uma maneira extraordinária. Deus falou com Jonas assim, verso 10 e 11: ponderou o Senhor: ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tivesse cuidado dela, não a fizesse crescer nem a podasses. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? O nome disso é misericórdia. Nós temos um Deus de misericórdia, irmãos. A misericórdia de Deus é Deus não nos dando o que nós merecemos. Deus tem tido misericórdia de mim e de você. Às vezes eu vejo as pessoas arrogantes dizendo assim: Deus, faz justiça na minha vida, Senhor. O Senhor me conhece. Meu irmão, se Deus fosse dar o que nós merecemos. Tenho pedido ao Senhor: Senhor, tem uma sua graça sobre nós. Tua graça que é melhor do que a vida. Ajuda-nos, Senhor. Mesmo sendo pessoas difíceis, às vezes patinando na nossa fé. Fortalece-nos, Senhor, mais um dia. Estou muito feliz, irmãos, que nós estamos chegando a 20 anos. 20 anos de PNL é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Quantas vezes nós já falhamos com Deus? Fizemos coisas talvez o Senhor não aprovasse. E o Senhor nos restaurou, o Senhor nos levanta, o Senhor faz de novo. Então Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Ele pode te tirar do grande peixe, Ele pode te tirar da tempestade, Ele pode te colocar de volta no caminho. Deus sabe que estágio você está de vida. E Deus pode simplesmente dizer que está chorando pelas coisas erradas. Você está chorando por uma aboboraria, uma aboboreira, sei lá como é que chama o negócio, a árvore da abóbora. Então, por uma planta que você não plantou. Nós estamos às vezes chorando por coisas que nós achamos que é nossa. E que Deus já nos disse: não te pertence, Senhor. Não chora por isso. Eu tenho algo novo para você. Vamos colocar de pé? Deus é bom, gente. Os irmãos vão cantar de novo? Pode? Posso explorar os irmãos? Assim, não é os largados de Cristo, é os abençoados de Cristo. Aleluia. Irmãos, que coisa boa que é servir a Deus. Vocês não sabem, pastor, vocês não sabem como é bom ouvir o louvorzão. Porque toda segunda eles ouvem o pastor aqui cantando, rapaz. Ela assim, que é isso, hein? Amados irmãos, como é bom servir a Deus.